100 anos atrás, nesse mesmo lugar, aconteceu um importante marco do movimento que mudou a maneira de pensar dos artistas, rompendo o tradicionalismo europeu e construindo uma identidade nacional ao Brasil. O modernismo é um jeito generalizado de chamar diversos movimentos artísticos e literários que, apesar de originados na Europa, ao chegarem em nosso país, tiveram sua estética modificada e adaptada à nossa realidade, mostrando-se na forma do movimento pau-brasil e antropofágico. Porém, até mesmo nas definições de dicionário, ele é sempre citado na pintura, escultura, arquitetura, literatura, dança e música. Contudo, nunca se fala de sua influência ao mundo cinematográfico. A época era uma época de muita mudança, né, em todos os setores. Uma industrialização, como vocês mesmo, né, fizeram questão de frisar. A industrialização no Brasil na Primeira Guerra Mundial, ele não podia comprar as coisas que vinham de fora, a gente dependia muito, nós éramos uma grande fazenda de café. E quando a guerra explodiu, muita coisa que a gente comprava industrializada fora, a gente não teve mais acesso, então a gente teve que fazer uma política de substituição das importações e tínhamos que começar a desenvolver aqui dentro alguma coisa também para suprir esse mercado. Então, a chegada dos imigrantes, isso muda muito a cara do Brasil. Quando você vê o quadro da Tarsila do Amaral, os operários, não tem como você não perceber aquela coisa dos vários rostos, de várias pessoas com características diferentes. Então, o mundo está mudando, a industrialização chega, a formação de uma classe operária, que é importantíssimo. 1922, a gente tem a fundação do Partido Comunista. 1917 você tem as greves em São Paulo, já muito influenciada pela Revolução Russa de 1917. Então a sociedade está mudando. A existência do cinema nacional não foi invenção modernista, já que antes da chegada do movimento ao Brasil existiam produções nacionais, mas nenhuma que representava a realidade brasileira. As primeiras companhias cinematográficas que chegaram no nosso território produziam filme exclusivamente à moda europeia e estadunidense, ou seja, com ambientação e retratação de cenários exclusivos dessas potências e afastados da nossa realidade, o que dificultava a criação de uma estética cinematográfica própria do Brasil e, por consequência, uma identificação do povo brasileiro com aquilo de mais moderno no momento, o cinema. Em 1897, nasceu Humberto Mauro, em uma pequena cidade de Minas Gerais, mas logo se mudou para Cataguases com seus pais, onde cresceu. Depois que se casou, aos 23 anos, envolveu-se com a fotografia, muito mais fascinado com aspectos técnicos do que com experimentações artísticas. Junto do imigrante italiano Pedro Comello, começaram testes na fotografia e, decepcionados com a programação do cinema da época, especialmente estadunidense, resolveram estudar técnicas para a realização de filmes brasileiros. Assim, teria início o ciclo de Cataguases, um período de intensa produção cinematográfica que revelou diversos nomes do cinema, um deles, Edgar Brasil. Edgar Brasil, filho de mãe alemã e pai brasileiro, serviu ao exército até os seus 21 anos, quando começou a trabalhar como tradutor. Foi aí que conheceu Haroldo, irmão de Humberto, o qual iniciou no mundo do cinema. Comprou uma câmera e mudou-se para Cataguases, sendo diretor de fotografia de diversos filmes produzidos no ciclo. Com a experiência e repertório técnico que adquiriu lá, voltou ao Rio de Janeiro, onde produziu o mais importante filme de sua carreira. Em um pequeno barco à deriva, duas mulheres e um homem relembram seu passado recente. Uma das mulheres escapou da prisão, a outra estava desesperada e o homem tinha perdido sua amante. Cansados, eles param de remar e se conformam com a morte, relembrando as situações de seu passado. Eles não têm mais força ou desejo de viver e atingiram o limite de suas existências. Limite, de 1931, é considerado por alguns críticos o mais bem produzido filme brasileiro. Foi dirigido por Mário Peixoto, quem construiu uma narração neolinear focada em uma experiência sensorial, e não uma narrativa com causa e consequência. Enquanto a fotografia ficou nas mãos de Edgar Brasil, elogiado pela fotogenia muito particular, a qual dava vida à história de Mário.
Embora não intencionalmente, este viria a ser um dos primeiros filmes brasileiros julgados pela crítica como modernista. Ainda não se ouvia sobre a construção de uma estética unicamente brasileira, mas as analogias relacionando com as vanguardas europeias eram diretas. Um filme com tendências do cinema mudo soviético e fortes traços surrealistas. Apesar desse empurrãozinho inicial, as engrenagens do cinema modernista ainda demoraram para começar a rodar. De época próxima a este, encontramos poucos filmes com traços realmente modernistas. As produções iniciais têm muito presente a tentativa da construção de uma visão urbana e tecnológica e moderna dos principais polos brasileiros, como em São Paulo, Sinfonia da Metrópole, inspirado em Berlim, Sinfonia da Grande Cidade. Um documentário que retrata a cidade no final da década de 20, mostrando uma São Paulo semelhante às maiores metrópoles mundiais, que na verdade ainda nem existia da forma que foi representada. Com o desenvolvimento do cinema, surgiu um grupo de senso crítico apurado, os modernistas da revista Claxon, nome que significava buzina, o qual já anunciava a extravagância e ousadia de suas críticas e poemas. A revista, além das críticas em forma de paródias e sátiras de obras de outros movimentos artísticos, reservava também espaço para análise dos principais filmes da época. Mário de Andrade foi o principal redator dessas análises, juntamente a Guilherme de Almeida, e nutria grande admiração pelos filmes de Charles Chaplin, pois retratavam situações semelhantes às quais São Paulo passava no momento, e o sentimento dos paulistas, o cidadão como protagonista e ao mesmo tempo figurante no cenário de modernização. Vale ressaltar que, por mais que os holofotes se direcionassem a São Paulo e o Rio de Janeiro, várias outras regiões também tentavam entrar na cena, como Recife, que tentava recuperar seu status social na época do ciclo da cana-de-açúcar. Lá foi produzido Veneza Americana, um filme com a mesma proposta de São Paulo Sinfonia da Metrópole, porém com muito menos atenção da mídia. Era uma sociedade que estava em ebulição. E o modernismo é o retrato de tudo isso. São Paulo era o epicentro dessa industrialização, certo? Então, nada mais lógico do que o fenômeno acontecer, ou a semana acontecer aqui em São Paulo, né? Além do que tinha muito poder econômico, se vivia a política do café com leite, São Paulo era um grande motor de toda essa economia, então se decide fazer aqui em São Paulo. As tentativas foram algumas, e todas falhas. Os filmes de modernistas tinham apenas imitações de movimentos artísticos europeus e quase plágios de filmes estrangeiros. Como construir uma identidade nacional apenas copiando o que vem de fora? O cinema novo foi o primeiro movimento cinematográfico exclusivamente brasileiro e o modernismo é a fonte de criação que o alimentou. Ele ia contra o cinema tradicional, que fazia sucesso nas bilheterias do país até o final da década de 50. Muitas vezes feitos com recursos de produtoras estrangeiras, pois, apesar de sabermos da existência de produções nacionais, não eram essas que dominavam os cinemas. Foi liderado por um grupo de jovens sedentos por mudança que criticava principalmente as produções brasileiras no estilo hollywoodiano, que denominavam de mau gosto e prostituído. Tinha como lema uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Destacava-se pela sua crítica à desigualdade social, fazer filmes originais e, ao mesmo tempo, voltado à descoberta e formação da civilização brasileira. Esse era o projeto do cinema novista, que seria do modernismo. Porém, não trazia de volta à tona os traços modernistas apenas em sua filosofia, mas também nos traços de suas obras. Através dele, relembrou-se inclusive das ideias do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Então a gente vai ver que é essa ideia de não esquecer as nossas origens, mas ao mesmo tempo estar em contato com essas vanguardas que estão acontecendo na Europa. Né? E daí que vem esse movimento antropofágico, né? Porque o antropófago é aquele que devora o outro e pega para si as suas características naquilo que existe de melhor. Então era como se o Brasil pudesse devorar essa vanguarda europeia e trazer o que interessava, não era uma cópia, isso tem que ficar bem claro, eles não queriam copiar, né? Então eles queriam achar, né, a realidade deles, uma nova realidade. Então isso foi feito tanto na música, quanto na pintura, na escultura, no cinema, tudo isso foi muito impregnado desse modernismo.
Nesse período que foi vivida a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, personificação das várias faces do povo brasileiro. Aconteceu também a criação da comédia Como Era Gostoso Meu Francês, que recebia a nítida influência do antropofagismo. Contava a história de um aventureiro francês que tornou-se prisioneiro dos Tupinambás no Brasil de 1500. Enquanto aguardava para ser executado, aprendia os hábitos indígenas. O principal nome do período foi Glauber Rocha, o qual iniciou um movimento com o curta O Pátio. Foi essencial na popularização de um cinema totalmente brasileiro, desde a parte técnica até a criativa, indicado e premiado em festivais internacionais como o Festival de Cannes por suas inúmeras produções. Muitas de suas criações foram adaptadas ou até barradas por censura do governo da época, uma vez que vivíamos em uma ditadura militar, porém a simpatia que conquistou do público e da mídia, nacional e internacional, foi de utilidade nesses momentos, quando por pressão deles conseguia publicar suas obras e manter viva a arte no Brasil, mesmo nos períodos mais insalubres. O modernismo foi um marco para a cultura brasileira, rompendo com uma identidade europeizada sobre a arte e não só valorizando, mas também criando o nacional. Suas heranças são amplas, sempre nascendo da onde até então não se esperava que a arte nascesse, grupos sociais que não tinham sua cultura reconhecida. Os reflexos da arte modernista no cinema, apesar de não serem imediatos, foram plantados há um século, para que com o tempo florescessem nossas produções, nos permitindo ver de pouco a pouco cada vez mais do Brasil nas telas.